Seja muito bem-vinda ao workshop TSGR Transformando o seu guarda-roupa. Eu sou a Shayla e nessa série de 3 aulas eu vou ensinar como mulheres comuns podem se vestir bem e se reconectar com o seu guarda-roupa. E eu sei que pode parecer difícil se vestir melhor, estar plenamente satisfeita com o seu guarda-roupa, se sentir confiante com a sua imagem e ter um guarda-roupa com peças que você usa e saber fazer combinações práticas, elegantes, sem gastar muito dinheiro. Se reconectar com o espelho e conseguir demonstrar ao mundo quem você realmente é através da sua vestimenta. E tudo isso principalmente para nós, mulheres comuns, que não somos artistas, não somos famosas, não somos atrizes, somos mães empreendedoras, profissionais, estudantes e donas de casas, que têm uma vida corrida, com dupla e tripla jornada. Precisamos sempre dar conta de tudo. E sendo sincera com você, eu também acharia muito difícil se eu mesma já não tivesse conseguido me vestir bem e me reconectar com o meu guarda-roupa. Inclusive ter acompanhado várias mulheres a terem chegado lá também. E essa sou eu, quando eu ainda não sabia me vestir bem e não me conectava com a minha forma de vestir. Eu me via como uma pessoa criativa e autêntica, mas o meu guarda-roupa não refletia a minha essência. Eu sentia insegurança, medo de arriscar nas combinações dos looks e toda vez que eu precisava me arrumar para alguma ocasião diferente, eu ficava desesperada. Eu definitivamente não sabia me vestir para todas as ocasiões. E nessa época, eu achava que só poderia me vestir bem quando eu tivesse dinheiro para comprar todas as roupas que eu queria. E essa sou eu depois de aprender a me vestir sempre bem e me sentir conectada com o meu guarda-roupa, com elegância, sem gastar muito dinheiro e comprando de forma consciente. E eu posso te provar que isso foi possível não só para mim, mas para outras mulheres que eu tenho prazer de ajudar nessa jornada. Como, por exemplo, a Isa Fiuca, que também se conectou com o seu guarda-roupa e passou a se vestir melhor. Eu achava que eu era muito nova, primeiro, então eu sempre ouvia as pessoas falando que eu me vestia como criança, ou que eu era muito fofinha. E isso, assim, não era a imagem que eu queria passar. E às vezes eu sentia que eu não passava credibilidade para as pessoas. E eu vi que não era isso que eu queria passar. E como eu tava passando por uma mudança de peso, porque eu tinha feito a redução do estômago, um dia eu tava mexendo no Insta e eu vi um dos seus vídeos. E eu comecei a ver todos. E eu me interessei muito por aquilo, porque eu vi que não era idade, não era dinheiro, que todo mundo podia ter um estilo, todo mundo podia se vestir bem. A minha maior conquista foi a confiança, tanto a minha em mim mesma, a minha autoestima, quanto a das pessoas. Porque foi o que eu falei que era uma coisa que me incomodava muito no começo. E assim, então foi, acho que, a minha maior conquista. Eu me senti bem comigo mesma, assim, o tempo inteiro. Não ter mais aquela coisa, ai, não gostei dessa roupa, não me sinto bonita. Então, acho que foi a minha maior conquista, foi a minha pensar em mim mesma. Ela passou por isso e conseguiu transformar seu guarda-roupa e sua forma de vestir. E antes de mostrar os primeiros passos, porque embora hoje eu me vista bem e seja realizada com meu guarda-roupa, nem sempre foi assim. Para vocês entenderem meu contexto, éramos 3 pessoas, 3 mulheres na minha casa e um homem. Ficava lá na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu. Nessa época, nós tínhamos bastante dificuldade financeira até nos mudarmos para o interior do Rio, que foi aonde eu cheguei à fase adulta e comecei a querer me arrumar mais. Como eu falei, éramos eu, minha mãe, minha irmã e meu irmão. E aí você imagina, todas as nossas roupas eram compartilhadas. E das 3 mulheres, eu era mais insegura em relação às roupas, porque eu não entendia nada de moda, nunca entendi. Então eu sempre fui na da minha irmã, porque lá em casa ela era conectada. E apesar dela conseguir se vestir bem e dar boas dicas, eu queria ter mais segurança na hora de escolher meus looks. Saber vestir certo para cada ocasião, saber fazer combinações que refletiam a minha personalidade e conseguir fazer isso por mim mesma. Isso porque eu e minha irmã, a gente sempre foi muito diferente uma da outra. Ela é calma e eu sou nervosa. Ela fala baixo, eu falo mais alto.
Ela é super paciente, eu sou super agitada. E esse foi um dos principais motivos pelo qual eu não me sentia bem ao usar o que ela sugeria, porque os meus looks não refletiam a minha essência. E toda vez que eu saía, eu sentia que eu me vestia de Natália. E para quem não sabe, o nome da minha irmã é Natália. E saíam as duas Natálias juntas. Eu sempre achei que eu me sentia assim porque eu não tinha as roupas ideais. E aí, eu cheguei à conclusão de que precisava comprar mais roupas. E adivinha só o porquê eu achava que não tinha as roupas certas. Eu tenho certeza que muitas de vocês também pensam isso hoje. Porque eu não tinha dinheiro suficiente para comprar as roupas certas. E aí, até então, começamos a trabalhar, saímos da casa da minha mãe, fomos para as nossas casas. E foi nesse momento que eu decidi montar o meu guarda-roupa dos sonhos. O que eu fazia? Mensalmente, eu pegava uma boa parte do meu dinheirinho suado, comprava as roupas que eu achava que ia ser boas para mim. E eu comprei, foi roupa, hein? Houve uma época que eu tinha só de calça jeans 14 calças jeans no meu guarda-roupa. E mesmo assim eu passava horas para fazer combinações e só conseguia montar looks simples, nada além do básico. Não sabia fazer as escolhas certas e comprava sempre por impulso. Toda vez que eu ia comprar roupa, eu escolhia a roupa do manequim com a combinação pronta. E muitas vezes eu me deixava influenciar pela opinião dos vendedores que estão fazendo o seu trabalho, porém isso me frustrava. Agora essa foto aqui é da mesma época que eu tinha lá as 14 calças do meu guarda-roupa. Eu estava num congresso acadêmico internacional e eu passei horas escolhendo um look e no final das contas eu não usei nenhuma roupa do meu guarda-roupa. E aí eu pedi esse macacão emprestado à minha amiga. Na verdade, eu lembrei das calças, mas nenhuma das calças que eu tinha servia para a ocasião. E eu ficava sempre me comparando com outras mulheres que estavam super arrumadas e pensando que eu não conseguia me vestir daquele jeito. Ou seja, eu tinha o guarda-roupa cheio, mas eu não tinha nada para usar. Eu não me reconhecia nas minhas roupas, não valorizava em nada a minha imagem, não representava a mulher que eu via dentro de mim. Nesse dia, inclusive, eu fui chamada na frente de todos os congressistas para receber um prêmio que eu definitivamente não estava esperando. Então você imagina o quanto eu fiquei insegura nesse dia por causa desse look. Isso era super frustrante para mim. Eu me sentia muitas vezes inferior, que eu não estava à altura das minhas colegas de profissão. Por mais que eu tivesse ganhado um prêmio, eu estava numa situação que eu não conseguia achar a solução. E eu tenho certeza que se eu tivesse me sentido segura, eu teria tido um desempenho muito melhor do que eu tive. Teria chegado, inclusive, na hora certa, porque eu cheguei atrasada de tanto que eu fiquei procurando um look, né? Fiquei horas para me arrumar. Eu teria feito mais network, por exemplo, mas enfim, o tempo passou, chegou um ano crucial para todos nós, a pandemia. E uma chave virou. Eu quis dar um basta nessa situação e eu finalmente estava disposta a encarar esse problema do meu guarda-roupa. E foi aí que eu costumo dizer que a consultoria de imagem e estilo me encontrou. Eu decidi me dedicar ao ofício de consultora, porque eu quis ir mais a fundo, entender o real causador da minha insatisfação e da insatisfação de outras mulheres também. Eu comecei a entender que a minha vida ia ser diferente e esse conhecimento ia ser transformador para mim. Quando eu conheci as técnicas necessárias para me vestir bem, eu consegui definitivamente fazer as pazes com o meu guarda-roupa. E foi então que eu entendi que eu não consegui apenas porque eu não me conhecia o suficiente e que, na verdade, tudo começa no guarda-roupa. Como, por exemplo, sair para trabalhar, ir no salão, estudar, ir no mercado, enfim. Tudo que a mulher faz, primeiro ela vai no guarda-roupa. E muitas vezes a gente demora para entender isso. E aí, eu tive a minha primeira cliente, a Carol, e mais uma vez eu tive um momento transformador. Por quê? Porque ali eu entendi que eu estava vivendo um ponto que ia mudar a direção da minha vida para sempre. Porque eu pude presenciar uma mulher, mãe, forte, trabalhadora, que também queria se vestir melhor e se reconectar com seu guarda-roupa, sendo transformada pelas técnicas que eu estava aplicando. Principalmente em algo tão importante para nós mulheres,
que é a forma como nós nos vestimos e lidamos com o nosso guarda-roupa. Isso influencia diretamente na nossa vida, na nossa convivência com a família, nos nossos resultados e no nosso trabalho. Ali eu vi que o conhecimento poderia ser fonte de transformação também para outras mulheres, mas como consultora, o meu tempo era limitado, que eu precisava de 3 meses de dedicação para cada cliente. E eu vi que uma mulher comum precisa estar sempre bem vestida, com praticidade. Então foi quando eu decidi criar uma metodologia única para ensinar o maior número de mulheres que não têm tempo de sobra, mulheres que querem estar sempre prontas para as ocasiões do seu dia a dia, precisam olhar no espelho e verem uma mulher forte. Eu decidi reunir as técnicas de conhecimentos que com as práticas eu adquiri e elas também tiveram resultado. E por que eu resolvi ensinar esse método? Porque o que sempre me inspirou foi ajudar pessoas. É o que me motiva e me inspira. E quando eu entendi que o guarda-roupa de uma mulher muda completamente a vida dela, faz com que ela tenha motivação, conquiste o seu espaço, realize muitas coisas, eu pude entender que essa era a minha missão. Ajudar mulheres que precisavam recuperar a autoestima e que precisam se reconectar, fazer as pazes com sua beleza, que precisam olhar no espelho com orgulho e precisam encontrar o seu valor próprio. Mas muitas vezes tinham medo disso. Às vezes porque uma forte mudança, como por exemplo a maternidade, ou uma profissão, a vida corrida, ou o fato de viverem uma vida para a família, fez com que ela parasse de olhar para si mesma e começasse a se ver em segundo plano. E poder ser inspiração para essas mulheres é motivador para mim. É o meu propósito de vida que essas mulheres se olhem no espelho e tenham certeza de que vieram ao mundo para vencer. E foi por isso que eu decidi compartilhar esse conhecimento aqui com você. E agora que você já sabe um pouquinho mais sobre o porquê que eu tô aqui, a gente vai ao conteúdo. Essa é a hora que você prepara a caneta e um caderno para as suas anotações. Fecha as outras abas do computador, da onde você está assistindo essa aula, dá uma pausa nas outras coisas que você está fazendo e separa esse tempinho aqui para você. Aproveita essa oportunidade para olhar para dentro de si, porque eu tenho certeza que os conhecimentos aqui dessa aula vão transformar o modo como você enxerga o seu guarda-roupa e esse tempo é para você. Eu vou te mostrar os 5 principais erros que todas as mulheres cometem ou já cometeram ao tentar se vestir bem e se reconectar com o seu guarda-roupa. E o primeiro erro que eu tenho certeza que você já cometeu é comprar roupas. Esse, com certeza, é um dos maiores erros que todas nós já cometemos uma vez na vida: comprar roupa. Mas como assim, Shayla? Se eu não comprar roupa, como eu vou me vestir? E outra, eu quero e preciso comprar roupa nova, porque nada no meu guarda-roupa me serve. Você deve estar se perguntando, e sinceramente eu também pensaria isso. Mas eu vou responder você com uma outra pergunta. Quanto dinheiro você já gastou com roupas que não usa atualmente e estão lá paradas no seu guarda-roupa? Você consegue me responder isso na ponta da língua? As chances são de que você provavelmente não consiga me responder. E isso é perfeitamente natural. Eu diria que quase todas nós não saberia responder quanto temos parado de dinheiro no nosso guarda-roupa ou quantas roupas nós compramos e não usamos e depois nos arrependemos. Porque, infelizmente, isso acontece muito. Mas hoje, esse ciclo do CID, que é ciclo da insatisfação e desespero, vai ter fim. E mesmo assim, eu tenho certeza que a primeira coisa que você pensa quando vai se arrumar e precisa encarar o seu guarda-roupa é: não tenho roupa, preciso comprar. E normalmente os maridos piram com essa frase, né? Apareceu uma ocasião, precisa trabalhar, ir para a faculdade, ir para festa, enfim, qualquer coisa que você precisa fazer no seu dia, que precise se arrumar, na verdade tudo a gente precisa, e você precisa se deparar com o seu guarda-roupa, aquele que deveria te salvar, que é o seu guarda-roupa, e deveria fazer um milagre nas nossas vidas, não faz, né? Você sempre compra roupa, mas ele nunca te dá retorno. E aí você se faz perguntas como: por que eu sempre acho que preciso comprar? Mesmo tendo roupa, mesmo com guarda-roupa cheio, porque eu sinto que não tenho roupa, mesmo com roupas dentro do meu guarda-roupa. E agora eu vou te falar o porquê que isso acontece.
Porque o principal causador dessa ação de comprar roupa, inclusive errada, é a síndrome do CID. Provavelmente você ainda não ouviu falar dessa síndrome, porque é um conceito que eu desenvolvi e demonstra a vida da mulher comum que precisa se arrumar para as suas ocasiões e o porquê elas sempre compram e nunca ficam satisfeitas. E hoje eu decidi contar para você. Então anota aí que eu vou te explicar a síndrome do CID. Normalmente, esse ciclo se inicia na vida da mulher quando ela precisa se arrumar para algum evento. Então, esse ciclo sempre se inicia quando você recebe aquele convite. Apareceu um convite, principalmente inesperado, você fica desesperada, né? E para onde você vai? Para o seu guarda-roupa. Você precisa encarar o seu guarda-roupa e a primeira coisa que você pensa ao ver todas aquelas roupas é o quê? Não tenho roupa, essas roupas não servem, não sei combinar, não dão em mim. E aí você começa a ver todos os defeitos do seu guarda-roupa. E por que eu tô te falando isso? Porque eu me pego muitas vezes fazendo o mesmo sabendo que esse ciclo está errado. E aí você chega à conclusão de que nada te serve. Qual é a solução? Você decide comprar roupa. Afinal, lá já tem a combinação pronta. Tem a vendedora para me ajudar, tem muito mais opção. E muitas vezes você faz isso sem mesmo ter nada em mente. Você só quer algo novo. Por quê? Porque a grama do vizinho é sempre mais verde. E aí você compra essa roupa e muitas vezes não tem nada a ver com a ocasião, não tem nada a ver com você. E aí você se pergunta, por que eu comprei isso? Né? Você pode usar essa roupa ou não. Muitas vezes você não usa essa roupa e ela fica ali guardadinha no seu guarda-roupa e você fala o quê? Não sei me vestir, me arrependi. Você chega aqui no final do ciclo do CID e você se arrepende. E aí aparece uma nova ocasião e você novamente entra nesse ciclo que ele nunca tem fim ou parece ser infinito, parece que nunca vai acabar. E se você não der um basta, você vive a vida inteira com a necessidade de comprar e o seu guarda-roupa nunca vai ser suficiente. E só uma curiosidade, síndrome do CID, por quê? Ciclo da insatisfação e desespero. Vocês lembram do desenho lá da Era do Gelo? Que o CID ele fica desesperado. Ora ele acha que vai morrer, ora ele acha que vai viver. É o desespero, né? A gente vai viver! A gente vai morrer! E é exatamente o que acontece quando a gente entra nesse ciclo. Toda vez que a gente precisa se arrumar para algum lugar e a gente precisa encarar o nosso guarda-roupa, a gente fica desesperada, né? Se você não tem um guarda-roupa no qual você se identifica, se você não faz as pazes com o seu guarda-roupa, você provavelmente está nesse ciclo do CID. Quantas aqui conhecem a história de Moisés no deserto? Para quem não conhece a história de Moisés no deserto, do Sinai, eu vou contar aqui bem rapidinho e você vai entender mais ou menos o que é esse ciclo. Bom, Moisés ficou encarregado pelo próprio Deus de levar o povo de Israel para a terra prometida, chamada Canaã, que ficava a aproximadamente 200 quilômetros de distância. Para essa distância, se ele andasse mais ou menos 1h30 por dia, demoraria no máximo 40 dias para ele chegar do ponto A ao ponto B. Só que eles demoraram 40 anos. Olha como isso não é impactante, o quanto não é frustrante. Imagina ficar caminhando sem parar e sem chegar a lugar nenhum por 40 anos. E eles não sabiam disso. Eles estavam cegos. A história da Bíblia conta que isso foi um castigo de Deus, porque eles viviam reclamando e murmurando. E quando eles se deram conta desse fator que estava fazendo com que eles demorassem a chegar em Canaã, eles focaram na vontade de Deus e chegaram. E sabe por que eles ficaram tanto tempo rodando e rodando no deserto? Porque eles ficavam se comparando. O que fazia eles andarem em círculo era a comparação. O principal motivo por que eles ficavam andando em círculos foi a comparação com o tempo que eles viviam no Egito, que foi da onde eles haviam saído. O povo de Moisés viveu por 40 anos comparando o período que eles estavam vivendo no deserto com o tempo que eles viveram sendo escravizados no Egito. E falando que o período da escravidão foi um tempo melhor que o processo de estar indo para a terra prometida por Deus. E você
Já está conseguindo entender onde eu quero chegar? O que nos faz estar nessa síndrome do CID e parecer que nunca tem fim também é a comparação. O principal causador da síndrome do CID é a comparação. Sabe por quê? Porque a comparação faz com que você ache que bem vestidas são apenas as mulheres que andam de salto, que usam uma roupa X, a marca Y. E aí, quando aparece uma determinada ocasião, você pensa assim: quem é que vai estar lá? E você imagina como as pessoas vão se vestir. Às vezes até pergunta para a amiga qual roupa você vai usar, não é verdade? E aí você lembra da blogueira do Instagram, você pensa nos looks que você gostaria de ter, sempre acha que a grama do vizinho é mais verde, assim como o povo de Moisés achava que a grama do Egito era mais verde. Ou seja, você não tem aquela roupa, você não tem aquela combinação, e o que você faz? Você decide comprar. E você se dá conta que nada serve. Você se dá conta de que não sabe comprar e se arrepende. Por quê? Porque você compra com base na comparação. Você não consegue se vestir bem e não se reconecta com seu guarda-roupa por causa disso, a comparação. Então eu quero que a partir de hoje você saia desse ciclo e eu quero que você alcance o seu objetivo. Eu quero te fazer chegar lá. E eu sei que você quer olhar para dentro do seu guarda-roupa e ter sempre o que vestir. Eu sei que você quer ter um guarda-roupa dos sonhos, mas enquanto você achar que a solução é comprar roupa, você não vai se vestir bem. Você vai se comparar, não vai se conectar com o seu guarda-roupa. E agora eu quero que você diga aqui: eu vou sair desse ciclo hoje. Então, eu quero resumir aqui para você captar muito bem essa informação do porquê comprar roupa é errado. Porque você está sendo motivada pela comparação. Porque se você comprar, você vai continuar com o mesmo problema. E porque você vai gastar dinheiro errado e não vai conseguir se vestir melhor e vai cada vez mais se sentir desconectada do seu guarda-roupa. Agora que você já sabe o primeiro erro, eu vou falar sobre o segundo erro, que é esconder as suas inseguranças. Uma pesquisa para inteligência de negócios feita pela Sophia Mind em 2011 revelou na época que 92% das mulheres estavam insatisfeitas com a sua aparência. Ou seja, estar insatisfeita com algo relacionado à aparência ou ter alguma insegurança é quase comum entre nós, infelizmente. E, sinceramente, eu pude notar algumas vezes isso em mim mesma, em minhas clientes também. E em relação a isso, ao conversar com várias mulheres durante atendimentos e até mesmo com seguidoras, eu pude notar o que uma mulher insegura faz ao tentar se vestir. Ela tem a tendência de se esconder. E porque se esconder é o jeito errado de se vestir bem? Eu preciso mostrar minhas inseguranças? Será que eu estou insegura com o meu abdômen, com o tamanho do meu quadril, com o tamanho do meu busto? Eu não devo me esconder? Você deve estar se perguntando. E primeiro, quero dizer para você que é perfeitamente natural nós mulheres termos inseguranças. Ainda hoje em dia nós somos bombardeadas por padrões de beleza e estética inalcançáveis. Cobrança no trabalho, do filho, do marido, dos parentes. Meu pai, é muita coisa. Eu percebi ao longo de atendimentos com clientes que nós mulheres passamos por mudanças no corpo ao longo da nossa vida. Nós somos feitos de ciclos. O nosso corpo muda muito, não só uma vez. Ou porque você passou por alguma transição na sua vida que te fez emagrecer ou engordar, a maternidade, o trabalho corrido. E aí eu vou mostrar a você que está tentando se vestir bem da forma errada, que é escondendo as suas inseguranças. Por quê? Porque eu quero que você saia daqui completamente transformada e entendendo que esse conhecimento é capaz de mudar a sua jornada, a forma com que você se vê no espelho e a forma com que você encara o seu guarda-roupa. Shayla, e como assim esconder as minhas inseguranças? Como é o jeito errado para se vestir bem? Eu vou fazer você entender isso agora. Olha, existe na consultoria de estilo dois termos que a gente usa, que é biotipo corporal. Vou escrever aqui para você entender. Biotipo e peso visual.
Esses dois termos são termos diferentes. O que é biotipo corporal? Biotipo corporal é a forma do seu corpo de acordo com formatos geométricos. Existem 5 formatos geométricos, tá? Esses 5 formatos geométricos, eles são de acordo com a distribuição de massa em determinada região do corpo. Então, vou te dar um exemplo. Tem mulheres que têm a distribuição de massa maior no quadril, tem o quadril mais largo, tá? E aí ela se encaixa num determinado biotipo corporal, como por exemplo, a forma triangular, onde ela vai ter a maior concentração de massa na região do quadril, tá? Então aqui é como se a gente tivesse esse corpo, ó, o quadril maior, tá ok? E a gente tem 5 formatos geométricos. E o que é peso visual? Peso visual é a forma com que você se enxerga. Nem sempre a forma que você enxerga essa distribuição de massa reflete a realidade do que é o seu corpo, tá? Então, muitas vezes você se olha no espelho e acha que tem o quadril mais largo. Mas, na verdade, isso é só uma visão que você tem do seu corpo. Na verdade, nem sempre isso reflete a realidade do seu corpo. Nem sempre esse vai ser o seu biotipo. Fui fazendo os testes, vendo do que eu me encaixava, o que eu gostava, o que eu não gostava. Também as medidas corporais do biotipo, que eu fiquei super impressionada, que a gente acha, às vezes, que é uma coisa e é completamente outra. E eu comecei a ver como as modelagens, como as cores mudam muito a nossa aparência. Muitas mulheres têm, por exemplo, o corpo ampulheta, que é o corpo que tem a distribuição de massa igual nos ombros e no quadril, tá? O corpo dela tem a cintura fina e o ombro é do mesmo tamanho que o quadril. Mas quando ela se olha no espelho, ela se vê um triângulo, tá? Ela se vê um triângulo. Mas isso pode não necessariamente refletir a realidade. E aí, por mais que você tenha o peso visual, você enxergue seu corpo de uma forma, ou você tenha o biotipo corporal, isso é importante você saber, porque você vai começar a entender que nem sempre aquilo que você acha de si reflete a realidade, tá? Mas isso não quer dizer que você não possa se vestir de forma a minimizar algo que você acha, alguma insegurança que você tenha no seu corpo. E aí, o que acontece quando você tem alguma insegurança, quando você se veste para minimizar essa insegurança? Vou dar um exemplo aqui de uma mulher com um quadril largo, tá? Por exemplo, ela tem como? Qual é o corpo dela? Ó, ela tem um quadril larguinho, certo? Isso aqui é só um desenho representativo. O que uma mulher com quadril largo ela faz ao tentar se vestir? Ela tenta esconder. E como ela tenta esconder? Ela pensa assim, bom, se eu usar uma calça muito larga, eu vou estar adicionando volume nessa região, eu vou chamar atenção. E eu não quero chamar atenção. Então, o que ela faz? Ela usa uma calça justa, ok? Ela usa uma calça justa por quê? Porque ela não quer adicionar volume, ela acha que ela vai chamar atenção. Então, ela quer esconder, só que ao invés de esconder, ela está realçando. E já você vai entender o porquê que ela está realçando ao invés de esconder quando ela usa uma calça justa, por exemplo. E aí, ela usa calça justa e qual tipo de blusa ela usa, gente? Ela usa uma blusa bem comprida para tampar bem as inseguranças. Então, olha só o que ela faz, gente. Ela não usa uma blusa larga, ela vai usar uma blusa justa, ok? E a blusa justa, junto com a calça justa, ao invés de esconder, ela está realçando. E olha só, ao contrário de uma mulher que usa uma calça justa, tentando esconder a sua insegurança, ela só revela suas inseguranças. Isso não acontece, por exemplo, quando uma mulher que tem o quadril largo coloca uma calça mais larguinha. Ao invés dela realçar, ela vai estar equilibrando o visual. Ela vai estar automaticamente escondendo as curvas dela. Por quê, gente? Porque o corte reto, ele serve para minimizar as curvas naturais do corpo. Quer ver? Eu vou te mostrar um exemplo. Nesse desenho aqui, você pode achar, ele é desenho, né? Você está aí alterando. Então, eu quero te mostrar uma imagem aí da diferença de uma mulher
que usa roupas justas, tentando esconder seu corpo com blusa comprida, calça larga, né? Isso acontece, gente, também com a barriguinha que você quer esconder, você usa a blusa por cima da calça, a blusa bem comprida. E olha só, gente, ao invés de disfarçar, você está realçando. Sabe aquele momento que você entra na casa de alguém e a pessoa fala assim pra você, olha, não repara a bagunça não. E o que você faz automaticamente? Você nem estava prestando atenção em nada, mas automaticamente você direciona, aquela pessoa te direcionou a procurar alguma coisa, não é verdade? E você começa a ver os defeitos, você começa a ver, às vezes não tem nada de errado com a casa, mas você foi direcionado a olhar, a procurar alguma coisa errada. É a mesma coisa quando você tenta esconder uma insegurança. Você está dizendo o quê? Olhem para cá. Você está atraindo a atenção. Essa é clássica. O que as mulheres fazem quando tem muito busto, por exemplo? Elas tentam esconder, achando que vão minimizar o tamanho, mas na verdade ela está aumentando. Olha só essa foto. Você consegue me dizer qual é o busto maior? Por que isso acontece, gente? Porque o nosso cérebro ele interpreta cores e formas. Então, quando você esconde o busto, por exemplo, com uma gola alta, você está mandando o cérebro e direcionando o olhar das pessoas exatamente para onde você quer minimizar. Você está adicionando linhas e cores com o decote errado. Ah, então quer dizer que eu preciso usar um decote bem grande, Shayla? Eu não consigo. Também não é isso. E o que acontece? Ó, se você tem um busto grande e você coloca uma blusa de gola alta, como eu falei, você está adicionando linhas e formas. E para onde você olha, gente? Se eu coloco uma blusa com um decote de gola alta, você concorda comigo que você vai olhar para essa região aqui? Certo? E se tem uma mulher que usa, por exemplo, um decote quadrado, um pouco em V, certo? Para onde você está olhando, gente? Ela deixa o colo livre, certo? E aí aqui, se ela ainda adiciona um brinco, para onde você olha? Você olha para cá. Olha só para onde você olha. O colo vai começar a chamar a atenção, tá? Então, uma das estratégias para minimizar o tamanho do busto não é escondendo, não é tampando. O mesmo princípio acontece na barriga, por exemplo, tá? Você precisa chamar atenção para outro lugar. Então essa é uma das formas que a gente pode usar para amenizar as nossas inseguranças, para vencer as inseguranças e conseguir se vestir bem. Que existe o melhor decote, a melhor modelagem para o seu tipo de corpo. E o terceiro erro é dar ouvido a você mesma. Shayla, você está querendo dizer que eu não posso seguir a minha intuição? Bom, nem sempre a sua intuição vai ser a correta. Se te falaram o contrário disso, eu quero dizer que ensinaram você errado. Você já tentou se arrumar, se sentir bonita? Provavelmente você já se deparou com aquela vozinha que diz para você que talvez você passe vergonha, talvez as pessoas vão ficar te olhando, talvez você esteja arrumada demais, você fica com medo, você fica com vergonha dos olhares e do que vão pensar. Aquela vozinha que diz que todo mundo vai ficar te olhando, eu vou dizer que toda vez que você dá ouvido para essa voz no seu subconsciente, você está dando um passo para trás. Sabe por quê? Porque o seu subconsciente ainda não tem uma voz confiável. Ele não está treinado o suficiente para te dizer algo que realmente seja verdade sobre a sua vestimenta. Porque essa voz é a sua voz do medo. E os medos nem sempre têm fundamento. Muitas vezes os nossos medos não têm nenhum motivo. É algo irracional, mas que está dentro de nós. É igual, por exemplo, medo de cachorro. Ninguém explica quem tem medo de cachorro. E às vezes você sabe que o cachorro não vai te morder, não está oferecendo perigo nenhum. Mas mesmo assim você tem medo que ele te morda. Aquela pessoa que ninguém convence, fala, pode vir, ele não vai morder. Ela tem um medo irracional. E o que faz você vencer esse medo?
o seu medo sempre vai estar aí. E aí que eu te digo, quando você deseja se vestir bem, se reconectar com o seu guarda-roupa, você precisa agir com medo mesmo, se colocando muitas vezes numa situação de medo. É assim que o medo é superado gradativamente. Depois que a pessoa passa lá e vê que o cachorro não mordeu várias vezes, ela começa a vencer o seu medo. Se toda vez que você for se arrumar, você der ouvido para os seus medos, você nunca vai conseguir se vestir bem. Você nunca vai conseguir se conectar com o seu guarda-roupa, comprar da forma certa. Você nunca vai ser feliz com o seu guarda-roupa. Nunca vai desenvolver o seu estilo autêntico e transmitir a sua essência através da vestimenta. Então eu quero que a partir de hoje você vença os seus medos. Não dê ouvido à voz do medo. E agora, o próximo erro é seguir uma tendência de moda, seguir um padrão de estilo, reproduzir um estilo. Eu quero te dizer que se você segue um estilo à risca, você não está se vestindo bem, porque nem tudo que funciona para mim funciona para você, porque nós somos diferentes. Por que aquela roupa fica tão linda numa pessoa e quando eu vou vestir fico toda estranha? Porque tem muitas coisas envolvidas e umas coisas são mais óbvias e outras nem tanto. Por exemplo, nossos corpos são diferentes. Mesmo que você ache alguém na internet que pela foto pareça com seu biotipo, com seu corpo, muito provavelmente ele não é, porque cada corpo tem a sua individualidade, tem a sua proporção corporal, bem como a sua personalidade, além do caimento da peça, da estrutura, que vai dar um resultado diferente no seu corpo. Por que determinada cor não fica legal em mim? Porque vocês têm características diferentes, contrastes diferentes. Por que esse estilo fica lindo nela e em mim não funciona? Porque vocês têm rotinas e personalidades diferentes. Você só acaba se vestindo igual a todo mundo quando você tenta seguir tendências. Você acaba sem personalidade. Muita gente acha que para se vestir bem e estar de bem com seu próprio guarda-roupa, você precisa seguir um padrão. E aqui eu não estou falando contra o guarda-roupa funcional, mas o conceito de guarda-roupa funcional que te ensinaram está errado. Tudo que você ouviu até agora, eu quero que você esqueça. Se você compra, por exemplo, roupas básicas, lista de peças neutras, pensando que vai se vestir bem, você está enganada. Você só vai acabar se sentindo cada vez mais frustrada com o seu guarda-roupa e sempre vai ter a sensação de insatisfação e que falta alguma coisa. Se você quer realmente se reconectar com seu guarda-roupa, você precisa parar agora de seguir um padrão. Talvez você me ache muito estilosa, talvez você me ache elegante, se identifique comigo. É normal a gente se identificar e é super saudável a gente ter referências. Mas na sua jornada, você precisa tomar muito cuidado para não copiar e achar que apenas um determinado estilo ou um determinado padrão é o padrão que você precisa. Eu mesma, durante muito tempo, quis seguir um padrão, um determinado estilo, de determinada elegância, um padrão. E enquanto eu não entendi que isso estava me atrapalhando de evoluir, me atrapalhando de desenvolver o meu próprio estilo, eu não consegui me vestir bem. Eu não consegui me conectar, fazer as pazes com o meu guarda-roupa e estar plenamente satisfeita com o que eu visto. E vejam só, quando eu excluí todo o padrão da minha vida, parei de seguir pessoas que eu tinha como meta de me vestir igual, foi quando eu consegui. E é por isso que aqui eu não vou te ensinar um punhado de lista pronta para se vestir bem, porque eu tenho certeza que você vai sair do workshop sabendo o que precisa fazer para se vestir bem e se reconectar com o próprio guarda-roupa. Olha, um exemplo. Calça wide leg, tendência Barbiecore, tendência dopamina, são muitas tendências. E se você não sabe identificar essas tendências, quais dessas tendências combinam com você, você começa a construir o seu guarda-roupa com base no estilo de outra pessoa, com base em uma tendência. E aí você entope seu guarda-roupa de cores, entope seu guarda-roupa de modelagens que não tem nada a ver com você, não combina com o seu corpo, não combina com o seu estilo e não tem nada a ver com a sua rotina. E o que acontece? A tendência passa e você se sente que o seu guarda-roupa não faz sentido.
E aí você vai lá e quer refazer tudo de novo, comprar tudo de novo. Você sente a necessidade de tempos em tempos, trocar de roupa, porque o seu guarda-roupa não faz mais sentido. E por que isso acontece? Porque você não sabe identificar o que é uma tendência. Você acaba seguindo padrões de blogueiras. Mas agora você deve estar pensando, Shayla, sabe o que acontece? Eu não tenho criatividade por mim mesma, por isso eu preciso estar sempre seguindo pessoas. Eu quero listas, na verdade, para me guiar, porque eu não sei nada, eu não sei nem por onde começar. Se eu não tenho parâmetro, como é que eu vou conseguir? Aqui eu estou te afirmando com certeza que você não vai nunca ser igual a ninguém. Enquanto você quiser ser igual a alguém, ter um estilo ideal, você não vai conseguir se vestir bem, se conectar com o seu guarda-roupa. Existe um jeito certo para você se vestir bem e se sentir conectada sem seguir padrões, sem seguir lista pronta e sem precisar de um dom divino, de uma criatividade. Você precisa apenas saber as técnicas. É possível sem criatividade. Você precisa focar no que deve agora, parar de fazer, porque saber aonde está errando já é um grande passo para acertar, não é verdade? Inclusive, na aula 2, nós vamos focar em saber o que devemos fazer para nos vestir sempre bem. O que você deve parar de fazer? Deixar a comparação, deixar padrões e construir o seu estilo e o seu guarda-roupa, baseado no seu estilo, no seu corpo e na sua rotina. O próximo erro é ter roupa que parece barata, porque preço não é sinônimo de qualidade. Ah, Shayla, mas eu preciso comprar roupa barata. Eu vou pelo preço porque eu preciso economizar. Ok, mas quem disse que você não pode economizar e se vestir bem ao mesmo tempo? Se conectar com as peças do seu guarda-roupa. O que eu mais vejo é esse erro se repetir e se repetir. Tanto em clientes que compram roupa cara e acham que estão se vestindo bem, mas na verdade não estão, quanto em clientes que querem pagar barato e por isso não sabem avaliar bem uma peça de roupa e aí acabam se baseando somente pelo preço. E elas não sabem avaliar a qualidade. Se o dinheiro para comprar roupa fosse a solução, não existiria famoso mal vestido. E aqui eu ensino mulheres comuns, não se esqueça. Veja bem, eu não estou dizendo que você precisa parecer algo que não é. Eu estou dizendo que você precisa conhecer outros critérios mais importantes para comprar roupas da forma certa. Inclusive, preço não deveria ser quem te dá a última palavra. Porque para se vestir bem, a qualidade é muito mais importante, inclusive, que a quantidade. Então, se você pensa que quer pagar barato porque quer ter muitas roupas, você sempre vai precisar, inclusive, ficar comprando novas roupas. Por quê? Porque não está pensando na durabilidade da sua peça. Então, ir apenas pelo preço não é a forma correta de se vestir bem e de se reconectar com o seu guarda-roupa. Para cada roupa cara e de boa qualidade, existe uma roupa barata também com uma boa qualidade. Então, o que você precisa fazer? Principalmente, fugir do que parece ruim, daquilo que parece que não custou o que custou. Existem peças baratas que parece que custaram mais caro. Por quê? Porque tem qualidade. A gente precisa saber avaliar, ter critérios de avaliação. Eu vou te dar um exemplo. Pensa comigo. Se você está andando pelo comércio da sua cidade e aí você entra num brechó, numa loja de roupa que tem fama de vender tudo muito barato. Lá dentro da loja, você encontra uma peça de uma determinada marca de grife, só que custando muito barato. Não sei, 20, 30 reais, porque a dona simplesmente não conhece a marca, não sabe avaliar a qualidade de uma peça. Ela pôs para ser vendida. Você compraria essa peça sem pensar duas vezes, não é? Por quê? Porque você sabe o valor da marca que aquela peça possui. Isso por si só já demonstra que preço por si só não é um bom critério de avaliação. Então imagina saber identificar o que faz uma peça ser boa ou não. Independente da marca, você vai bater o olho e vai entender que aquela peça é boa, porque conhece os critérios. É exatamente como se comprasse roupa de grife pelo preço de roupa barata. Tá bom, Shayla, eu já entendi que o jeito errado de tentar me vestir bem é usando roupas que parecem baratas. Mas como eu vou saber
quais são as peças que não parecem baratas. Isso também é assunto para a próxima aula. Por enquanto, eu quero que você se atenha ao que não deve fazer para conseguir se vestir bem e se livrar das inseguranças. Então, não perde a próxima aula por nada. O próximo erro, eu tenho certeza que você comete, que é se arrumar para sair. Segura essa agora. Se você se arruma para sair, isso está errado. Esse gráfico aqui, ele representa a percepção que você tem de você mesma, tá? E a quantidade de vezes que você se arruma. Atualmente, a sua percepção de você mesma quando se arruma está aqui embaixo, bem no gráfico. Por quê? Porque quando você se arruma só quando sai, o que você vê todos os dias no espelho se torna verdade. Vira uma zona de conforto, que às vezes nem é a verdade. Isso se torna um hábito. Logo, a sua autopercepção está aqui embaixo. Você não tem uma visão positiva de você. Você não consegue se arrumar bem. Você se arruma para ir no shopping, por exemplo, se arruma para sair e vê uma mulher que se arruma todos os dias. E a autopercepção dela tá aqui, ó. E o que acontece? Você fala, se arrumar bem é para essa mulher aqui. Não é para mim, eu não consigo me vestir bem, eu tenho vergonha, eu tenho várias inseguranças, eu tenho medo, eu não sei me vestir bem, eu me sinto desconectada. Olha só, sua autopercepção tá aqui embaixo, porque você só se arruma quando tem uma ocasião importante, só para ir no shopping. E aí, você fica vivendo nesse ciclo de autopercepção muito baixa. Ó, se arrumou, elevou um pouquinho, aí depois apareceu outra ocasião, subiu um pouco. Não tem como, você nunca vai chegar aqui, você nunca vai conseguir se vestir bem se você só se arruma para sair. Enquanto você não se arrumar todos os dias, a sua autopercepção não vai conseguir subir. E aí, o que acontece quando você vai se arrumar? A sua autopercepção nunca sobe. Você sempre fica na média. Você não consegue se vestir bem. Mesmo que você tente chegar lá em cima, você não consegue mudar isso porque você só está se arrumando para sair. Esse é um dos principais motivos pelo qual mulheres começam a acreditar que não tem roupas boas, que não sabem fazer combinações, que o problema é falta de roupa, que não tem criatividade, porque todas essas coisas são resultados que vêm depois do aprendizado. Quanto mais você pratica, mais a sua autopercepção melhora, melhor você fica. Então não é criatividade, é quantas vezes você pratica. Quanto mais você faz, mais você aprende. Então, por que se arrumar para sair é errado? Porque com toda certeza, você não sai todo dia. Você só vai conseguir se vestir bem e se sentir conectada com seu guarda-roupa quando a sua autopercepção começar a subir e você começar a ganhar confiança. Você lembra no início da aula que eu falei para você agir com medo mesmo? Então, isso é necessário porque conforme você treina a sua mente a olhar para você mesma bem arrumada, sempre a sua autopercepção aumenta. E você condiciona a sua mente a perceber um mulherão em frente ao espelho. Imagina que se você olha todo dia no espelho e nisso seus olhos conseguem perceber uma mulher que domina as técnicas essenciais para se vestir bem todos os dias, para qualquer ocasião e com as roupas que tem. Em pouco tempo você começa a se sentir conectada com o seu próprio guarda-roupa. Se você olha no espelho e se arruma todos os dias, você começa a enxergar o seu valor e as pessoas ao seu redor também começam a te valorizar ainda mais, porque você só é valorizada pelas pessoas se você mesma se valorizar. Quando você não se arruma, você está dizendo para você mesma e para as pessoas que convivem com você, para o seu ambiente de trabalho, para o seu ambiente familiar, que você não tem valor, que você não merece ser reconhecida. Porque se você não identifica o seu valor e não se dá o melhor todos os dias, as pessoas também não te dão, não te valorizam. Se você se dar o melhor, ninguém tem coragem de te dar migalhas. Porque ela vai ver, não, ela não aceita migalhas. Ela sempre está arrumada. Ela enxerga o seu valor. Então, eu não consigo dar muito menos do que ela tem.
do que ela mostra. Não é verdade? Bom, agora que nós já vimos quais são os principais erros cometidos quando uma mulher comum tenta se vestir bem e se reconectar com o seu guarda-roupa, você precisa agir. Quando você recebe um conhecimento sobre um assunto, para que esse conhecimento faça sentido para você e ele não seja esquecido, o que você tem que fazer? Você precisa praticar, você precisa entrar em ação e receber apoio. Por isso, eu quero que você entre na comunidade TSGR no Facebook. Escreva quais desses erros você já cometeu. Seja honesta com você mesma. Quando você escrever que você também comete esses erros e quais desses erros é mais difícil na sua jornada, você vai ver que não é a única. Vai encontrar apoio e ser apoio de outras mulheres comuns que também estão nessa jornada. Você também vai escrever o que você vai começar a fazer para começar a se vestir bem. Não sei se você já contou algo para alguém que não passou pela mesma situação que você e sentiu talvez algum desdém, né? Alguém que não entende o que você passou, a pessoa não leva tão a sério, né? Por isso nós estamos aqui juntas no mesmo propósito e você pode receber apoio e ser apoio de outra mulher que não tem apoio, né? Então, para você lembrar o que a gente aprendeu, quais são os principais erros que toda mulher comete tentando se arrumar bem, que acaba desconectando ela do seu próprio guarda-roupa, a gente vai fazer uma revisão. Quero que você veja se não deixou nada passar despercebido. O primeiro erro é comprar roupa baseado na síndrome do CID, perpetuando ele na sua vida. Se você está nesse ciclo, decida sair desse ciclo hoje. O segundo erro é esconder as suas inseguranças na tentativa de se sentir menos insegura. Muitas mulheres sentem que deveria cobrir alguma parte do corpo e nós vimos que isso mais atrapalha do que ajuda. Você não deve esconder as suas inseguranças. Deve sim saber quais estratégias usar. O terceiro erro é dar ouvido à voz do medo que o seu subconsciente tem, que te impede de se arrumar bem. O quarto erro é usar o que está na moda e tentar reproduzir um estilo. A indústria da moda é unilateral e quanto a isso, a gente não pode fazer muita coisa. Nós podemos adotar apenas posturas diferentes quanto ao que a moda tenta nos ditar. Saber identificar o que serve e o que não serve para nós. O quinto erro é usar roupa que parece barata. Você não precisa, para economizar, se vestir com roupas que parecem baratas. Você pode comprar barato, sabendo escolher peças de qualidade. O importante não é o que ela vale, mas o que ela parece. E o sexto erro é se arrumar para sair. Esse é um erro que todas as mulheres já cometeram. Se arrumar para sair é diferente de se arrumar. Um dos principais motivos pelos quais as mulheres não conseguem deixar de se comparar com um padrão de estilo como o ideal. E na quarta-feira, às 8 da manhã, será liberada a segunda aula. E nela nós vamos ver o jeito certo de você começar a se vestir bem e se conectar com o seu guarda-roupa. É nele que você vai aprender a combinar roupas, entender qual é realmente o seu estilo e como comprar roupas baseado nele. Entender como utilizar as peças que você já tem, ter visão de looks para diversas ocasiões que te valorizam e como começar a fazer isso sem precisar gastar muito dinheiro. É incrível, né? Então, eu espero você na segunda aula.